Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Arthur e eu fiquei responsável por apresentar a primeira e a segunda questão que meu grupo irá apresentar. Bom pessoal, essa primeira questão é bem interessante porque ela traz para o aluno uma perspectiva muito legal de como ele expressar números a partir de somas e produtos. Bom, a questão ela é legal por si só, então bora dar uma lida. Olha, Camila nasceu em 2010 e sua irmã Estela em 2018. Como ela é muito curiosa, começou a pesquisar quantas pessoas haviam na sua cidade e quantas pertenciam à mesma faixa etária delas e nos anos em que ela e sua irmã nasceram. Camila encontrou os seguintes informações. Isso é uma tabela do IBGE do censo de 2010 que traz uma distribuição entre homens e mulheres em relação à faixa etária de 10 a 14, de 5 a 9 e de 0 a 4 anos, de modo a apresentar o número de habitantes totais de cada gênero. Bom, a gente pode ver aí, por exemplo, que na faixa etária de 10 a 14 haviam 21.950 homens e 21.345 mulheres. Enquanto de 0 a 4, por exemplo, só haviam 17.807 mulheres, enquanto haviam 17.999 homens. Bom, a partir dessa tabela, a questão segue da seguinte forma. Ela descobriu a quantidade total de habitantes que havia na sociedade em 2010, com a idade entre 10 a 14 anos, representou da seguinte maneira. 4 vezes 10.000, 3 vezes 1.000, 2 vezes 100, 9 vezes 10, 9 vezes 1. É uma forma legal, pessoal, porque a questão está dizendo só nessa parte que ela descobriu o total de habitantes entre homens e mulheres nessa faixa etária e expressou como essa expressão aqui, ó, em meio de um produto e somas, tudo bem? E a questão ela segue da seguinte forma. Letra A. Essa forma como o Canadá representou a quantidade está correta? Se sim ou não, justificar, né? E letra B. Qual o total de habitantes com a idade entre 10 a 14 anos que havia na cidade onde Camila nasceu em 2010? Beleza. Para responder essa seguinte questão, vamos começar a analisar um pouco cada item. Bom, é dito que Camila representou da seguinte forma. 4 vezes 10.000, 3 vezes 1.000, 2 vezes 100, 9 vezes 10, 9 vezes 1. E a partir dessa expressão é dito que ela expressou o total de habitantes com a faixa etária de 10 a 14 anos. Ou seja, se é o total de homens e mulheres. Então, já adiantando a resposta, sim, está correta e vamos justificar então. Bom, a tabela ela traz a seguinte informação. Nessa faixa etária, entre homens e mulheres, a gente tem esses valores. Entre homens, que essa é a primeira parte, o total de habitantes era de 21.954 e o total de mulheres era 21.345. Para expressar, vamos começar a justificar da seguinte maneira. Ó. Podemos expressar cada valor apresentado na tabela como uma soma, separando-nos entre unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar e dezenas de milhar. Desculpa. Da seguinte forma, ó, o número de homens, que eu expressei aqui em azul, 21.954, a gente pode separá-los em termos de unidade, 4 unidades, mais 50, que é o caso que representa aqui nas dezenas, 900, 1.000 e 20.000. E de forma análoga, a gente pode expressar aqui o valor 21.345, até mesmo pela fala como o aluno já faz. 21.000, 20 mais 1.000, 345. Tudo bem? Uma vez expressa desse valor, já fica um pouco entendido como a gente vai querer trabalhar aqui. Mas lembra, pessoal, é dito que ela achou o total. Aqui a gente está separado entre homens e mulheres. Então, nosso próximo passo é somar esses valores para descobrir o total de habitantes nessa faixa etária. Como a gente vai fazer isso? A gente vai somar de forma a unir os respectivos na casa decimal, no sistema decimal, ou seja, somar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, milhar com unidade de milhar com unidade de milhar, dezena de milhar com dezena de milhar. Ou seja, eu vou juntar tudo nessa expressão aqui, ó, pessoal. 5 mais 4, 40 mais 50, 300 mais 900, 100 é 1.000 mais 1.000, 20.000 mais 20.000. E vou realizar a soma. Lembrando que sempre se soma unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e por aí vai. Então aqui, ó, 4 mais 5, 9. 5 era 50 mais 40, 90. 300 mais 900,
1.200. 1.000 mais 1.000, 2.000, 20.000 mais 20.000, 40.000. Mas olha só, pessoal, esse valor aqui, 1.200, ele não se encaixa no padrão que a gente está trabalhando. Olha, a gente sempre está separando. O que era uma centena, a gente separava. O que era uma milhar, a gente separava. O valor 1.200, ele pode ser separado também como? Como a soma de 200 mais 1.000. Agora a gente tem a unidade, dezena, centena, unidade de milhar também. Aqui 1.000 representa uma unidade de milhar. E 2.000, duas unidades de milhar. Então a gente pode somá-los. Então no fim, a gente achou essa expressão. Eu já apresentei a soma aqui total, mas isso o aluno não precisa fazer, tá bem? Isso foi uma ideia para deixar mais intuitivo. A gente vai chegar aqui em 40.000, mais 3.000, mais 200, mais 90, mais 9. Ou seja, 43.299. Está muito próximo do que Camila apresentou para a gente. E o próximo passo é bem legal. Como? Bom, a gente vai expressar agora essa soma a partir de uma soma de multiplicações com potências de 10. Ou seja, por exemplo, eu trouxe para vocês aí o número, isso é um exemplo, só para ser um pouco mais didático, o número 523. Ele pode ser expresso como 523 igual a 500 mais 20 mais 3, como a gente fez e já vim fazendo nessa questão, que pode ser expresso como 5 vezes 100. Quanto é 5 vezes 100? 500. 2 vezes 10. 2 vezes 10 é 20. E 3 vezes 1. E a gente vai fazer essa mesma ideia com o número que a gente achou há pouco. Ou seja, essa expressão que a gente achou há pouco aqui, 40.000 mais 3.000 mais 200 mais 90 mais 9, a gente pode expressar como o 9 é a mesma coisa de 9 vezes 1. 90 é a mesma coisa de 9 vezes 10. 200 é a mesma coisa de 2 vezes 100. 3.000 é a mesma coisa de 3 vezes 1.000. 40.000 é a mesma coisa de 4 vezes 10.000. E se vocês perceberem, o que a gente está fazendo é o quê? Expressando um valor com sua correspondente no sistema decimal. Ou seja, o 9 está nas unidades. Esse segundo 9 aqui está nas dezenas. Esse 2 está na casa das centenas. O 3 nas unidades de milhar. E o 4 nas dezenas de milhar. Tá bem? Então a gente está separando nesse produto. E vejam que legal, a gente achou a expressão que Camille tinha encontrado. E como a gente achou essa expressão, ela está sim correta, tá bem, pessoal? E a letra B, ele pergunta qual o total de habitantes. Bom, o total é o valor que a própria Camila achou, que vai ser o que a gente achou há pouco. Vai ser 43.299, que é o valor que a gente já trazia aqui, tá bem? Bom, pessoal, a segunda questão é uma questão que tem correspondência com a primeira. Ela pede o seguinte, escreva o maior e o menor número que está escrito na tabela anterior e em seguida apresente duas decomposições para cada um dos números que você escreveu. Um apenas como uma adição e o outro como uma adição e multiplicação. Bom, pessoal, a tabela dada era essa aí que eu demonstrei, estou expressando aí para vocês. Achar o maior ou o menor valor é intuitivo que o aluno já conheça isso desde o ensino básico, mas o professor pode dar uma ajuda, permitir que os alunos interajam, mas analisar a tabela é até mesmo um dos pré-requisitos da BNCC. Então o aluno conseguiria compreender, espera-se na verdade, que ele identifique que o maior valor é esse, dos homens aqui, de 21.959, e o menor seja esse, 17.807. Uma vez que eu trouxe em destaque esses dois números, a gente pode fazer as expressões como a gente fez na questão anterior. Por isso que eu disse que ela tem uma correspondência. De que forma? Assim, o maior valor, esse 21.954, como a gente fez há pouco, ele basicamente a gente separá-los nessa soma, 20.000 mais 1.000, mais 900, mais 50, mais 4, de modo que a gente já fez a primeira forma de decomposição que ele pediu. E a outra é expressar como aqueles produtos de potência de 10. Chamo de potência de 10 porque a gente tem claramente aqui, 1 é uma potência de 10, 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, e por aí vai, tá bem? Mas esses valores aqui de multiplicação. 4 é a mesma coisa de 4 vezes 1, 50 é a mesma coisa de 5 vezes 10, 900 é a mesma coisa de 9 vezes 100. E assim por diante. E de forma análoga, o aluno pode fazer com menor valor. Esse 17.807. Separando aqui, a gente tem 17.000
10.000 mais 7.800 mais 7. Tudo bem? Toda essa soma. E decompor como produto também. De que forma? 1 vezes 10.000, 7 vezes 1.000, 8 vezes 100, 0 vezes 10. Porque se vocês notarem, aqui não tem nada. Desculpa, aqui está com um pequeno erro, mas aqui era para ser o valor, esse 17.000 aqui, tá bem? Opa, desculpa. E 7 vezes 1. Encontrando o valor que a gente tinha acima, tá bem, pessoal? As competências específicas da BNCC que estão presentes nas atividades são a 2 e a 4. A 2 fala de desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. E a 4 fala de fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais de modo a investigar, organizar e representar, comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Já as habilidades referente à questão 1 são do 6º e no 7º ano. A EF06MA34, que é do 6º ano, fala de interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando as relações entre os objetos representados, por exemplo, posição de cidade, considerando as estradas que as unem, hierarquia dos funcionários de uma empresa e etc. Já a habilidade do 7º ano diz que planejar e realizar pesquisa envolvendo o tema de realidade social, identificando a necessidade de ser censitária ou de usar a amostra e interpretar os dados para comunicá-los por meio de relatórios escritos, tabelas e gráficos com apoio de planilhas eletrônicas. Bom, essas são as habilidades que estão presentes nessa questão 1. Bom, pessoal, essa segunda questão ela também é bem interessante. Ela tem uma correspondência legal entre ela e a primeira. De que forma? Ó, a questão pede o seguinte, ó, escreva o maior e o menor número escrito na tabela anterior e, em seguida, apresente duas decomposições para cada número que você escreveu. Uma apenas em adição e outra em adição e multiplicação. Ó, a tabela ela é apresentada da seguinte forma. Ó. Aqui traz os valores maiores e menores e espera-se que o aluno, como até mesmo pré-requisito da Base Nacional, como uma das competências que a gente tem que conseguir gerar nos nossos alunos, é a análise dos números e também a análise de tabelas. Bom, o aluno conseguindo identificar isso, seja com a ajuda de um professor, em conversa com seus colegas, ele vai perceber que esse valor 21.954 é o maior valor e esse 17.807 é o menor. Deixa eles em destaque aí. E a forma que a gente vai usar para expressá-los, como é pedido na questão, é similar ao que a gente fez na questão anterior. De que forma? Ó, começando com o maior valor, esse 21.954. Bom, a gente pode separar ele como uma soma de 20.000 mais 1.000 mais 900 mais 50 mais 4. E como a gente fez anteriormente, expressar como o produto aqui em potência de 10. 4 vezes 1 é mesmo que de 4. 5 vezes 10 é mesmo que de 50. 9 vezes 100 é mesmo que de 900. 1 vezes 1.000 é mesmo que de 1.000. E 2 vezes 10.000 é mesmo que de 20.000. Expressando como ele quer, uma forma somente com soma e outra com somas e produtos. Ou multiplicações, tudo bem? De forma análoga, ele pode fazer com menor valor. Bom, a gente tem aqui o valor de 17.807. Pode ser separado como 10.000 mais 7.000 mais 800 mais 7. E como produto, eu ainda deixei em destaque outra coisa. Ó. O produto aqui a gente pode expressar 1 vezes 10.000, 7 vezes 1.000, 8 vezes 100 e eu botei 0 vezes 10. Por quê, pessoal? Olha, aqui na casa das dezenas, não há nada. Então, 0 vezes 10. Mais 7 vezes 1. O fato dessa multiplicação não vai mudar nada, porque aqui a gente fez 10 vezes 0 é o próprio zero, e somar 0 mais um valor vai ser o próprio valor, tá bem? Bom, só, essas são as duas formas de expressar. Espero que as duas questões tenham ficado compreensíveis e agradeço por prestar atenção até então. Meus colegas vão continuar com a apresentação. A habilidade
da questão 2 é AEF 06MA01, que é do sexto ano, que fala em comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, fazendo o uso da reta numérica. Durante a sua pesquisa, Camila descobriu informações que mostravam quantas pessoas nasceram no estado de São Paulo, no mesmo ano que ela, no mesmo ano que sua irmã Estela, em 2018, e no ano de inauguração da sua escola, em 2000. A questão mostra o gráfico das quantidades de pessoas que nasceram em cada respectivo ano. Então, a alternativa A pede para escrever uma decomposição apenas com adições e outra com adições e multiplicações, para o número que representa a quantidade de pessoas que nasceram no ano de 2000. Já a alternativa B, Camila comparou o número de pessoas que nasceram em 2010 e 2018 e descobriu que em 2018 nasceram 4 vezes 1000, mais 6 vezes 10, mais 9 vezes uma pessoa a mais do que em 2010. Então, ela pede qual o número que Camila descobriu. Na alternativa A, sabendo que o ano de 2000, que é o que pede na questão, são 699.374 pessoas, vamos fazer a decomposição desse número. E vamos, duas decomposições. Uma somente com adições e outra com adição e multiplicação. Só com adição, eu fiz a partir das casas decimais. Então, eu fiz que 699.374 é igual a 600.000, que equivale a 6 centenas de milhar, mais 90.000, que equivale a 9 dezenas de milhar, mais 9.000, que equivale a 9 unidades de milhar, mais 300, que são 3 centenas, mais 70, 7 dezenas, mais 4 unidades. As decomposições com adições e multiplicações, eu decompus as casas de milhar. Então, eu fiz 6 vezes 100.000, mais 9 vezes 10.000, mais 9 vezes 1.000, mais 3 vezes 100, mais 7 vezes 10, mais 4 vezes 1. Então, aí vimos duas formas de decompor o número 699.374. Além disso, sabemos que tem outras formas de decompor esse número, não só com adições, podemos abranger para divisão. Então, esse é o número, são as decomposições que conseguimos fazer com adições e multiplicações. Na letra B, ela pede a comparação da quantidade de pessoas que nasceram no ano de 2010, que foi 601.561 pessoas, e a quantidade de pessoas que nasceram no ano de 2018, que foi 630 pessoas. E ao fazer essa comparação entre esses dois números, de pessoas e dos 2 anos distintos, Camila chegou à conclusão que em 2018 nasceram 4 vezes 1000, mais 6 vezes 10, mais 9 vezes umas pessoas a mais do que em 2010. Então, qual foi o número que Camila encontrou? Camila encontrou 4 vezes 1000, mais 6 vezes 10, mais 9 vezes 1, que é a decomposição do número 4.069. Entendemos? E finaliza a questão. As habilidades da BNCC em relação à questão 3 é a EF06MA32 do sexto ano e a EF07MA36 do sétimo ano. A do sexto ano fala em interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável
entre outros apresentados pela mídia em tabelas e diferentes tipos de gráficos, e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. Já a do 7º ano fala em planejar e realizar pesquisa envolvendo o tema da realidade social, identificando a necessidade de ser censitária ou de usar amostra e interpretar os dados para comunicá-los por meio de relatório escrito, tabelas e gráficos com apoio de planilhas eletrônicas. Olá pessoal, eu sou a Andressa e eu vou apresentar a resolução da questão 4. A questão 4 diz o seguinte: Leandro, tio de Camila, ficou responsável pela compra dos enfeites para as mesas dos convidados. Ele encontrou 2 modelos diferentes para colocar nas mesas e decidiu comprar 10 enfeites de cada modelo. Observe o preço dos enfeites que ele comprou. O enfeite do tipo A custa R$ 2,80 e o enfeite do tipo B custa R$ 3. Letra A. Faça uma estimativa do valor a ser gasto nessa compra. O valor é próximo de 50? Você acha que é igual, maior ou menor que 50? B. Determine o valor exato a ser gasto na compra. C. Quando Leandro foi realizar o pagamento, o dono da loja disse que daria um desconto de 5. Qual foi o valor efetivamente gasto? Leandro pagou com 2 notas de 50. Quanto ele recebeu de troco? Aqui é a resolução que nós construímos. A resolução da letra A, nós fizemos da seguinte forma. Como o enfeite do tipo A, ele custa R$ 2,80, nós arredondamos para R$ 3. E assim, nós pegamos esse enfeite, né, do tipo A, que nós arredondamos para 3, e somamos com o enfeite do tipo B, que também é 3. E aí nós somamos 3 mais 3, que deu R$ 6, e esses R$ 6 nós multiplicamos por 10. E assim a estimativa foi de R$ 60. E esse valor, ele ultrapassa R$ 50. Já na resolução da letra B, que o item pede o valor exato, nós fizemos o seguinte cálculo: 2,80 vezes 10 mais 3 vezes 10. E aí deu R$ 28 mais R$ 30, que foi igual a R$ 58. Ou seja, o valor exato foi R$ 58. Só que aí, no item C, ele diz que ele recebeu um desconto de R$ 5. Assim, para saber quanto ele vai pagar agora, basta fazer a seguinte subtração: 58 menos R$ 5, que foi igual a R$ 53. Já o item D, como Leandro pagou com 2 notas de 50, ou seja, R$ 100, basta fazer a seguinte subtração para saber com quanto ele vai ficar, né? No caso, quanto ele vai receber de troco. Então, foi feito R$ 100 menos R$ 53, que deu R$ 47. Ou seja, ele vai receber de troco R$ 47. Habilidades presentes na questão 4 são do 7º ano, que é a F076303 e a F0764. Falam em comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. E a outra fala em resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. Bom, meu nome é Annalise e iremos resolver agora a questão de número 5. A questão de número 5 nos diz o seguinte: Sônia, tia da Camila, ficou responsável por fazer um painel com bexigas para colocar atrás da mesa do bolo. Ela comprou um painel para colocar 240 bexigas coloridas, ou seja, esse é o total de bexigas que o painel suporta, 240. Observe como Sônia colocará as bexigas no painel. Aqui temos as instruções de como será essa colocação de Sônia. Metade do painel terá bexigas rosa, 1/6 do painel terá bexigas azuis, 1/8 do painel terá bexigas amarelas, 1/8 do painel terá bexigas verdes e 1/12 do painel terão bexigas roxas. A letra A pede para que pinte no painel a seguir as quantidades que representam cada cor das bexigas, e aqui é dado o painel com os 240 quadrinhos.
A letra B pede para que escreva as frações que representam as quantidades de bexiga de cada cor. É dada essa tabelinha onde tem o rosa, o azul, o amarelo, o verde e o roxo. E abaixo pede para que colocamos as frações que representam essas quantidades. Bom, a solução da questão. A resposta da letra A, primeiramente. Sônia deverá colocar as bexigas de um painel da seguinte forma. Aqui vamos só relembrar o que foi dado na questão. É dado que esse painel contém ao todo 240 bexigas coloridas. Então, a partir desse número 240 é que vamos obter a quantidade certinha de cada bexiga seguindo as orientações que foi dada. E temos que seguir os seguintes dados. A metade do painel terá bexigas rosas, um sexto do painel terá bexigas azuis, um oitavo do painel terá bexigas amarelas, um oitavo do painel terá bexigas verdes e um dozeavo do painel terá bexigas roxas. Para saber a quantidade de bexigas de cada uma das cores que serão postas no painel, iremos fazer o seguinte. Primeiro, nós temos que saber essa quantidade de bexigas de cada uma das cores para saber como é que vamos distribuir no painel. Temos que ter a quantidade exata de que cada cor de bexiga irá ocupar. Como é dado que as bexigas rosas ocuparão a metade do painel, a metade é representada por 1/2. Então, será 1/2 de 240. Nós iremos pegar os 240 e dividir por 2. 240 dividido por 2 é 120. Para as bexigas azuis, iremos ter 1/6. 1/6 ele é representado como 1/6. Então, será 1/6 de 240. 240 dividido para 6, que é isso que quer dizer, 1/6 de 240, terá o resultado que é igual a 40. As bexigas amarelas, 1/8 de 240. 240 dividido por 8 é igual a 30. As bexigas verdes, iguais às amarelas, também serão 1/8 de 240, que também irá dar igual a 30. Já as bexigas roxas serão 1/12 de 240, que será igual a 240 dividido por 12, vai ser igual a 20. Se somarmos esses valores, 120 mais 40, mais 30, mais 30 e mais 20, nós iremos obter o todo, que é igual a 240. Agora que nós já achamos os resultados, a quantidade de que cada cor de bexiga irá ocupar, rosa 120, azul 40, amarela 30, verde 30 também e roxas 20, agora sim podemos pintar o painel da forma que quisermos. Agora que já sabemos a quantidade que cada cor de bexiga irá ocupar no painel, temos a seguinte imagem. Aqui é uma das representações de como podemos distribuir essas cores dessas bexigas. Lembrando que o importante aqui é saber a quantidade, que é o que aprendemos anteriormente. Para sabermos a quantidade, nós vamos pegar o todo e dividir. Dividir a metade por 2, 1/6 por 6, 1/8 por 8, 8/8 também por 8, 1/12 por 12, e assim obter o resultado. Aqui nós temos as 120 bexigas cor de rosa, as 40 cor de azul, as 30 amarelas, as 30 verdes e as 20 roxas. Então aqui é só uma das formas que podemos distribuir sabendo a quantidade exata. E essa daqui seria uma outra forma. Está correta do mesmo jeito, é bom explicar para o aluno que também está correta. São formas de distribuir diferentes, só foram escolhidos quadradinhos diferentes de pintar. Mas tem também 120 rosas, 40 azuis, 30 verdes, 30 amarelas e 20 roxas. É importante lembrar, frisar, que o crucial desse ponto é nós sabermos representar a quantidade que cada cor irá. Quando achamos essa quantidade que cada cor irá ocupar no painel, nós podemos pintá-la da forma que quisermos. Essas aqui são apenas duas de variadas formas que podemos pintar. Sabendo primeiro da nossa resposta, que é importante é a quantidade. Sabemos a quantidade, nós podemos pintar da forma que nos sentimos mais confortáveis. Então, essa seria a resposta da letra A. No painel será distribuída 120 bexigas cor de rosa, 30 bexigas amarelas,
30 bexigas verdes, 40 bexigas azuis e 20 bexigas roxas. Agora a resposta da letra B. Aqui queremos escrever as frações que representam as quantidades de bexigas de cada cor na tabela que foi dada, sabendo que o total dado de bexigas é igual a 240. Com isso, temos como resposta as frações abaixo que compõem essa tabela. A resposta do rosa é a metade. A metade é representada por 1/2. Então, a fração que representa isso será 1/2. O azul é 1/6. A fração que vai representar é 1/6. Amarelo, 1/8. Então, será 1/8. Assim como o verde também é 1/8 e será 1/8. E o roxo, por fim, será 1/12, que será igual a 1/12. Questão 5 é a do sexto ano, EF06MA07, que diz compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. Já a questão 6 diz o seguinte: para a festa de aniversário, foram feitos 80 brigadeiros de 25 gramas, 110 brigadeiros de 20 gramas e 80 brigadeiros de 10 gramas. Sônia vai utilizar alguns brigadeiros para enfeitar a mesa do bolo, colocando-os em bandejas. Complete a tabela com a quantidade de brigadeiros que ele colocará em cada bandeja. Então, o exercício exige do aluno que ele saiba fração, porque vai ser dada a quantidade, né? Foi dada a quantidade de brigadeiros com determinada quantidade de gramas, e o exercício pede, por exemplo, na bandeja 1, que seja colocado 1/2 dos brigadeiros de 25 gramas. Então, ele tem que saber como fazer esse cálculo. Aqui é a forma como nós construímos a resolução. Então, na bandeja 1, devemos colocar 1/2 dos brigadeiros de 25 gramas. Então, primeiro a gente tem que olhar a quantidade de brigadeiros, né? Como foi dito que foram feitos 80 brigadeiros de 25 gramas, então 1/2 de 80 brigadeiros, né? Metade, vai ser 40 brigadeiros. Então, nessa bandeja, na bandeja 1, serão colocados 40 brigadeiros de 25 gramas. Então, seria apenas o aluno ou ter esse raciocínio que é metade, ou ele fazer 80 vezes 1/2. Já na bandeja 2, né, nessa bandeja devemos colocar 1/10 dos brigadeiros de 20 gramas. Foi falado no enunciado que foram feitos 110 brigadeiros de 20 gramas, então basta dividir 110 por 10. Então, é o mesmo raciocínio, né? É apenas dividir 110 por 10. Assim, nessa bandeja, na bandeja 2, serão colocados 11 brigadeiros de 20 gramas. Mas se o aluno ele não tivesse logo esse pensamento, que é só dividir por 10, ele poderia armar lá a continha, 110 vezes 1, aí ele ia ver que ia ficar 110 sobre 10 e poderia cortar os zeros para simplificar, né? Para já ficar 11 brigadeiros. Já na bandeja 3, devemos colocar 4/10 dos brigadeiros de 20 gramas. Então, sabendo, né, que foram feitos 110 brigadeiros de 20 gramas, bastava multiplicar 110 por 4 e depois dividir o resultado por 10. Como vocês podem ver abaixo, né? 110 vezes 4 igual a 440. E 440 dividido por 10, que é igual a 44. Então, nessa bandeja serão colocados 44 brigadeiros de 20 gramas na bandeja 3. Já na bandeja 4, devemos colocar 2/5 dos brigadeiros de 10 gramas. Então, sabendo que foram feitos 80 brigadeiros de 10 gramas, basta multiplicar 80 por 2 e depois dividir o resultado por 5. Então, assim vai ficar 80 vezes 2 igual a 160 brigadeiros. E 160 dividido por 5 é igual a 32. Então, serão colocados 32 brigadeiros de 10 gramas na bandeja 4. E a tabela será completada da seguinte forma: bandeja 1, 40 brigadeiros de 25 gramas, bandeja 2, 11 brigadeiros de 10 gramas, bandeja 3, 44 brigadeiros de 20 gramas e bandeja 4, 32 brigadeiros de 10 gramas, tá?
Questão 6. F0667, que é do 6º ano, que fala em compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultados de divisões, identificando frações equivalentes. E a do 7º ano, que é a 8 e a 9, que fala em comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. E a 9 falam em utilizar na resolução de problemas a associação entre razão e fração, com fração 2/3 para expressar a razão de 2 partes de uma grandeza para 3 partes da mesma ou 3 partes de outra grandeza. A questão 7 diz o seguinte: quando a tia Sônia escreveu frações para representar a quantidade de brigadeiros que colocaria em cada bandeja, Camila se lembrou de uma atividade de matemática que havia feito na semana anterior, localizar frações da reta numérica. Para ajudar sua tia a organizar, ela desenhou a reta, localizou as frações e as escreveu. Ajude Camila a localizar as frações nas retas a seguir. Então, basicamente, a questão quer que as frações sejam localizadas na reta. Então, nós construímos a solução da questão 7 da seguinte forma. Primeiro, a gente vai observar que a reta numérica, ela está de 0 até 1. E aí, quando a gente conta, esses tracinhos, a gente pode perceber que de 0 até 1, a gente vai ter 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, até chegar ao número 1. Então, sendo assim, basicamente a gente vai pegar as frações, vai convertê-la para números decimais e aí a gente vai localizar essas frações na reta numérica. Então, para converter essas frações em números decimais, basicamente é só pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então, abaixo vocês podem ver as frações que foram convertidas para números decimais. Então, 1/2 é igual a 0,5, 1/10 é igual a 0,1, 4/10 é igual a 0,4, 8/10 é igual a 0,8, 2/5 é igual a 0,4, 3/5 é igual a 0,6. Então, depois de fazer essa conversão, é só localizar na reta numérica. Então, como 1/10, quando fizemos a conversão para números decimais, vimos que é igual a 0,1, então 1/10 ele está aqui. Já o 4/10 e o 2/5, quando a gente fez a conversão para números decimais, a gente viu que corresponde a 0,4. Então, os dois estão aqui na mesma posição, como vocês podem ver. O meio, nós vimos que corresponde a 0,5, então ele está localizado logo depois do 1,4. 0,4, né? Já o 3/5, quando fizemos a conversão, vimos que é igual a 0,6, então ele está localizado depois do 0,5. E o 8/10 vimos que corresponde a 0,8, então ele está localizado exatamente nessa posição. Por fim, a habilidade da questão 7, que é do 6º ano, é F06MA08, que fala em reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos na formas fracionárias e decimais, estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra, e relacioná-los a pontos na reta numérica.